Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, começando o segundo bloco da Parola 107, a última dentro do tema Resgatados por Jesus. Essa semana toda falando a respeito do jovem de Gadara. De Gadara. Obrigado. Dara. Meninos, esse mês aqui a gente falou sobre 3 personagens muito bacanas antes de chegar nesse jovem. Que vocês acharam dessas provas? Foi bacana para vocês falar do leproso, do paralítico, do cego, cara? Foram bate-papos muito legais, né? Até que deu por conta, assim. Legal. Deu conversa. A melhor parola foi quando a gente teve a liberdade, assim, da gente usar várias versões da Bíblia, assim. Aquela lá foi a melhor. Ô Paulinho, as pessoas continuam te parando na rua e perguntando como vocês conseguem ser tão sensacionais assim? Cara, eu tô fazendo a vaquinha para comprar um helicóptero, porque tá ficando difícil a confusão na rua quando o trânsito para, tá sendo complicado. Inclusive, dizem nas línguas, nas redes sociais, que você comprou uma bicicleta por causa disso, né? Que é para as pessoas não te alcançarem mais na rua. Não, vou ser sincero. Agora ninguém mais me pega. O Paulinho tá zoando, né? Mas eu falo sério. O pessoal tem me parado, sim. Eu tive nesse sábado, eu tive um evento aí e eu encontrei algumas pessoas, e as pessoas elogiando. Pessoas da igreja, onde eu congrego, também, falando, que legal. Então, assim, gente, de verdade, a gente tem somado muito, né? Inclusive, as pessoas têm falado para mim o seguinte, sabe o que eu mais gosto de vocês 3? Aí eu falo o quê? Ele falou, vocês conseguem levar o evangelho de uma forma tão light que eu começo a ver que esse negócio de ser crente é legal. Olha só, como eu disse há um ano atrás, um ano e meio atrás, por que falar da Bíblia tem que ser um negócio chato, né? Não precisa ser, pode ser um negócio leve e divertido. Meninos, O livro da vida, ser chato, isso não faz sentido. A vida é uma dádiva maravilhosa que Deus deu para nós, né? O livro da vida tem que ser alegre, tem que ser um negócio top, tem que ser a melhor coisa de todas. Por isso que a gente pode usar várias versões. Exatamente. Aquele ditado, então, de seja a sua melhor versão, não serve, né? Aí se esforçam também um pouco, né? Como que é? Essa é a versão, essa é a minha melhor versão, como que é? Seja sempre a sua melhor versão. Tá vendo aí, ó. Se fosse o Paulinho, seja sempre a sua melhor tradução. Exatamente. Quem inventou esse ditado errou feio na palavra. Senhores, vamos dar andamento aqui, então, na história do nosso jovem de Gadara. E aí, no bloco passado, nós começamos a falar um pouquinho desse pano de fundo, né, esse grande cenário que muitas vezes passa em branco quando a gente lê essa história, e a gente não... Aliás, é uma coisa aqui, uma sugestão que a gente sempre dá, né, para quem está começando a ler a Bíblia, ou que está querendo ter uma disciplina de leitura da palavra de forma mais contínua, vamos dizer assim, não se prenda a um único versículo. Veja sempre as passagens anteriores e as passagens posteriores, porque muito do texto ele é explicado pela passagem anterior, né? A divisão por capítulos, por versículos e esses subtítulos que você vê na sua Bíblia, isso não consta no texto original, tá? Isso aqui é um texto só. Então, muitas vezes a gente se prende nessas questões didáticas, vamos dizer assim, né, de divisão do texto, mas, por exemplo, se a gente não lê a passagem anterior
do jovem gadareno e percebe que Jesus está vindo de uma tempestade com seus discípulos, a gente não consegue ver o panorama como um todo. Então, é sempre importante você ler passagens maiores das Escrituras, né? Nunca ficar preso num versículo isolado. Mas eu estava comentando no final do primeiro bloco, né, de algo que fala sempre muito ao meu coração quando eu vejo passagens como essa, e aí o Ursinho, ele foi muito sábio, e aí eu quero fazer alguns paralelos, né, com a passagem do jovem gadareno. Pera. O Wilson foi muito sábio, é meio que uma hipérbole, né? Vamos devagar. Redundância? Redundância, né? É a mesma coisa que falar o Paulinho foi um gênio. Sabe? Olha a barba do Aladim, sabe? Não é assim que funciona. Ei, vocês, não sei se você vai se recordar, Wilson, de muitos anos atrás, tinha um cara no YouTube que era um ventríloco, e tinha um bonequinho que era o Ahmed, The Dead Terrorist, exatamente igual o Paulinho, e ele fazia assim, silence, I kill you! Igualzinho. Depois eu vou mandar o link para vocês lá do Ahmed. Vamos voltar na história aqui, senão a gente vai se perder. Alguns paralelos que eu acho que cabem aqui dessa passagem do jovem gadareno com a mulher do poço, né? Jesus saindo de um trajeto, indo encontrar uma pessoa específica num determinado lugar, onde teoricamente ele nem deveria estar, vamos dizer assim, né? Para resgatar uma pessoa e essa pessoa ela ser responsável pela transformação de toda a cidade. A mulher do poço foi assim, e o jovem gadareno, segundo a citação de Marcos, Will, ele não só falou na cidade, como o lugar onde ele estava era Decápolis. Ou seja, eram 10 cidades que compunham o conjunto, assim, né, o local onde ele morava. São 10 cidades. Poderíamos dizer, então, que o jovem gadareno foi mais um evangelista formado, né, pelo toque de Jesus. E aqui eu quero puxar duas coisas para a gente conversar agora, que eu acho que fazem todo sentido. E eu tenho visto, eu perguntei para vocês das palavras anteriores, porque eu vejo uma coisa aqui, que ela é um fio condutor em todos esses personagens, essas pessoas, vamos dizer assim, né? Deus tocando improváveis. Jesus indo ao encontro de improváveis, e esses improváveis, depois de tocados, eles se tornaram transformadores de todo o seu contexto, exatamente por quê? Por causa do testemunho que essas pessoas carregavam. Então, quando o Wilson falou assim, conte tudo aquilo que Deus fez com você, faz com que o testemunho desse homem fosse muito forte. Né? Então, o testemunho do leproso foi muito forte, o testemunho do cego Bartimeu, um testemunho muito forte, o testemunho do paralítico, um testemunho muito forte, e o jovem gadareno não é diferente. Né? A força de um testemunho depois do toque de Cristo é o que dá autoridade, muitas vezes, para a pessoa, para que o Espírito possa tocar outras pessoas, né? Isso daí que você falou é que você pegou só as personagens, né? As passagens que nós estudamos. Mas se você parar para pensar, desde o início do ministério de Jesus foi assim. Porque a gente utiliza um texto, né? Que é aquele texto, e nós já falamos anteriormente sobre ele, vinde, pois, a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente usa isso daí num caráter evangelístico e tal. Mas o cerne disso, né, a origem disso, Jesus está falando o seguinte, olha, eu sou um mestre e a forma como você tem que aprender a palavra, seguir a palavra, cumprir a palavra, é um jugo leve. Né? Aprenda de mim. Aí ele está quebrando ali, está rompendo com uma estrutura antiga, que é até os 12 anos de idade, as crianças estudavam muito a Torá, tinham que passar por uma espécie de Enem, né, um vestibular ali, e se esse jovem ele não era aprovado, ou melhor, se ele fosse aprovado, ele seguiria com aquele rabi. Né? Agora, se ele era reprovado, ele voltava para a profissão do pai. Então, você pode ver que Jesus ele escolhe os 12 e nenhum deles era um letrado.
todos eles eram marginalizados, rejeitados. Ou seja, quando você vai pegar, por exemplo, Pedro, quando Pedro, naquele êxtase todo, ele fala, não, longe de mim comer comida condenada. Como que ele sabia que a comida era condenada? Porque ele estudou a respeito disso, ele só não passou no Enem. Né? Então, como ele não passou no Enem, o que aconteceu? Ele foi para a profissão do pai, né? Que muito provavelmente era pescador. E você vai ver o que? Jesus ele resgatando exatamente quem? Aqueles que foram rejeitados, abandonados, aqueles que eram marginalizados, né? Quando Jesus ele olha, e nós falamos sobre isso, para a mulher do fluxo de sangue, o impuro toca o puro, e ao invés do puro ser contaminado pelo impuro, ao contrário acontece, né? Ele é santificado. Aqui, quando você pega exatamente esse texto, você está vendo uma pessoa completamente desmantelada, completamente desestruturada, e Jesus, e aí eu estava lendo aqui enquanto você falava, Jesus ele sai de um lugar, atravessa, cura, volta para curar duas pessoas. Ele volta para ressuscitar a filha de Jairo, e ainda no caminho, pessoal, no caminho, ele cura a mulher do fluxo de sangue. Olha o que acontece. Gente, outro dia o meu pastor falou um negócio bem interessante. Os demônios passarão a entrar nas igrejas quando nós tivermos uma unção plena. Por quê? A unção vai atrair os endemoniados. Ele citou o povo de Gadara, né? E aí, o ponto todo aqui é isso. Ou seja, ele veio para resgatar, ele veio para restaurar, ele veio para libertar os cativos, ele veio para levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens. Na versão em inglês da palavra dom, é gift, né? Então ele veio para dar presentes, ele veio para premiar, galardoar, ele veio para restaurar e resgatar. Não é à toa que lá em Atos capítulo 10, verso 38, diz, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim para desfazer as obras do diabo, né, para colocar em liberdade aqueles que estavam presos, parafraseando Atos 10, 38, né? Então, Jesus de fato, e Paulo vai dizer isso, né? Paulo ele vai falar que ele faz das coisas loucas desse mundo, as coisas improváveis desse mundo. Ele vai pegar as coisas que, em teoria, na nossa visão, seria completamente desmantelado, falar, não faz sentido isso, né? Para que sejam, para que fossem, para que possam traduzir o reino de Deus. Em cima do que você falou, Will, e tocando também no que o Arthur coloca, eu fico refletindo da seguinte verdade, sobre a seguinte verdade. O Senhor ele não exige de nós nada além do que aquilo que ele derramou, né? Nada além do que aquilo que ele deu. O peso do testemunho, né, Arthur, que você colocou lá no início. O Will ele começou citando, né? Se a gente pegar muitas outras passagens, a gente vai ver isso, né? O Senhor, servos do Senhor funcionando em áreas que foram ministrados. Por exemplo, né, o Will falou de Pedro, lá em Atos capítulo 4, versículo 20, depois de ser preso, junto com João, né? E no momento que ele estava tomando uma bronca antes de ser libertado, parte da bronca foi, parem de pregar acerca desse Jesus aí. E o Pedro diz, não, eu não posso parar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, né? Ou seja, aquilo que eu testemunhei, aquilo que eu vivenciei, é o que eu estou multiplicando por aí, né? 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo, antes de trazer um ensino acerca do corpo de Cristo, né, da igreja como corpo, da manifestação do corpo na ceia do Senhor, ele diz, eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Né? Então, aquilo que eu recebi para multiplicar. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo o seguinte, olha,
aquilo que de minha parte ouvistes da boca de muitas testemunhas, multiplica isso também para homens idôneos, para que estes multipliquem ainda outros homens. Né? Qual mais passagem? Missão dos 70, Lucas capítulo 10. Né? Jesus vira para os seus discípulos, para os 70 discípulos, e diz assim, cure os enfermos, expulsem os demônios, preguem o evangelho do reino, deem de graça o que vocês receberam de graça. Né? Então são passagens assim, e devem haver outras, né? Essas são as que me vêm à mente agora, mas são passagens que confirmam a verdade de que o Senhor exige de nós aquilo que ele derramou, né? Aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, a gente recebe para ministrar sobre a vida de outro. Aquilo que a gente recebe não é apenas uma graça. Eu costumo dizer o seguinte, a gente não pode achar que aquilo que Deus derrama sobre nós é apenas uma graça adquirida, é também o ministério assumido, né? E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, na hora de lidar com aquilo que o Senhor derrama sobre nós. Para que ele nos cura? Para que a gente cure. Para que ele nos liberta? Para que a gente liberte. Para que ele nos salva? Para que a gente salve. Né? Então, o que eu recebo em forma de graça da parte do Senhor não é apenas o gift que me é dado, né? Porque eu não tenho mérito para receber este presente da parte do Senhor, mas é algo que o Senhor semeia em mim, ele planta em mim, e ele planta esperando o quê? Olha, ele é a videira verdadeira e eu sou o ramo que não dá muito fruto é lançado fora. E nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis chamados meus discípulos. Olha aqui que a palavra fala em João 15:8, né? Assim vocês vão ser chamados meus discípulos. João 15, vamos só lembrar, o episódio é a mesa da última ceia. Jesus está com os 11 ali, Judas já tinha ido se matar, e Jesus está com os 11 mais próximos. E Jesus está falando para eles, assim sereis chamados, assim vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Como? Quando vocês estiverem dando muito fruto. Quando vocês estiverem multiplicando aquilo que faz parte do DNA e da espécie de vocês. E qual é a espécie de vocês? Vocês só são ramos de uma videira que sou eu. Então, aquilo que eu sou deve passar por vocês e deve alimentar outros. Né? O peso do testemunho, o peso da libertação que é recebido na vida de alguém, o peso da cura que é recebido na vida de alguém, ele é medido, né, pelo alcance que ele tem na vida de outras pessoas. Aí a gente volta naquilo que a gente discutiu lá no primeiro bloco, Arthur, que foi o que o Wilsinho trouxe, acerca do alcance do ministério desse cara, depois dele receber a sua cura, do jovem de Gadara, né? A cura, o alcance desse ministério, o peso que esse ministério vai exercer, o valor que o Senhor dá para a família e para aquela cidade que recebeu ele mal, né? Foi um prenúncio, a gente já estava falando de prenúncio, vamos falar de mais um, foi um prenúncio do que Jesus fala lá na cruz, quando ele diz assim, a turma zombando dele, e ele dizendo, Pai, perdoa essa turma aí, eles não têm ideia do que eles estão fazendo, né? Quando Jesus libera um missionário de volta para dentro do território de Gadara, Jesus está dizendo, sabe essa turma que veio me botar para fora dessa cidade? Eu quero eles salvos. Sabe essa turma que veio me hostilizar e me expulsar? Eu quero eles no céu. Mas eles me expulsaram daqui, mas eu estou deixando alguém que vai falar acerca do que aconteceu na vida dele. Depois que tudo aquilo que esse homem recebeu fosse reconhecido e fosse visto. Aquilo que o Wilsinho já conjecturou no primeiro bloco, quando ele disse, esse cara ele pôde voltar para dentro da sua casa e vestir uma roupa, né? E curar os machucados que ele fazia em si mesmo com lancetas ou pedaços de pedras, né? E dar um abraço, quem sabe, nos seus pais, ou, não sei, na sua esposa, nos seus filhos, e dizer para os seus filhos, papai voltou para casa, né? O papai não é mais aquele homem que era antes, ou falar para os seus pais, eu, seu filho, não sou mais aquele homem que eu era antes, hoje eu fui liberto, hoje eu fui tocado, e já começar um ministério dentro de casa, que a partir daí fluiria para uma cidade inteira, né? Olha que tremendo que é nós entendermos a causa maior
daquilo que nós recebemos. E quando eu falo causa maior, é uma causa maior do que eu mesmo. A salvação que eu recebi, ela tem uma causa maior do que eu mesmo. Ela tem uma causa maior do que a minha própria alma. É maior do que isso. Você estava falando aí, Paulinho, me veio aquela passagem das sementes, né? A gente frutificar 30, 60, 100 por um, né? E aí me vem o ensinamento, né? Tudo que é saudável multiplica. Ovelha saudável multiplica, semente saudável multiplica, tudo que é saudável, tudo que está são, que está saudável, que está curado, resgatado, tudo isso multiplica, é natural, né? Certa vez eu escutei de um pastor aqui que o nível de maturidade espiritual de uma pessoa se dá não pela capacidade que ela tem de se alimentar, mas de alimentar outros, né? A gente difere uma criança de um adulto quando a criança ela senta na mesa e espera simplesmente ser servida. Agora, o adulto não. O adulto é aquele que se senta à mesa para servir outros. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, sabe? Os resgates que a gente teve, né? Os resgates que a gente testemunha, as transformações de vida que a gente vê, tem um poder muito forte, assim, de alcançar outras pessoas, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui de novo, terminar esse segundo bloco, da parola 107, a última, dentro do tema Resgatados por Cristo, e no sabadão estaremos de volta para, então, concluir esta roda de parola 2D, porque não incrível, alegre, feliz e leve. Grande abraço, fiquem com Deus, até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.